Olá, João Morano, estamos começando aqui mais um vídeo no nosso canal, na nossa análise geográfica e futebolística da Libertadores 2022. Agora falando do Grupo G. O Grupo G é composto pelo Peñarol do Uruguai, o Cerro Porteño do Paraguai, o Colón da Argentina e o Olímpia do Paraguai. Se liga no vídeo. Começaremos falando do Peñarol. O Clube Atlético Peñarol é uma instituição esportiva da cidade de Montevidéu, no Uruguai, capital do Uruguai, e leva o nome do bairro Peñarol, que antigamente era a cidade de Peñarol, localizado no noroeste da cidade de Montevidéu. Sua origem remonta a 28 de setembro de 1891, com o surgimento do Clube de Cricket Ferroviário do Uruguai Central, também conhecido como CURC. Eu acho que é isso. Achou errado, otário? Teve um momento que houve uma primeira tentativa de mudar o nome do clube de CURC para Peñarol, mas a diretoria do clube de cricket rejeitou a proposta. Embora o Peñarol tenha herdado sua tradição do CURC, são duas instituições diferentes, a gente vai entender isso daqui a pouco. Embora as cores do clube na sua origem tenha sido preto e laranja, identificado ali com a questão da ferrovia, Peñarol, ao longo da sua história, sempre foi identificado com amarelo e preto. O amarelo e preto que foi tirado da locomotiva foguete, representando a questão ferroviária em geral ali. O CURC foi fundado, como já colocado, 28 de setembro de 1991, por impulso de funcionários e trabalhadores da Central Uruguay Railway Company of Montevideo Limited. Empresa de origem britânica que operava no país desde 1878. Devido à complexidade do nome, o clube era conhecido como CURC, ou Peñarol, devido ao município de mesmo nome, que mais tarde se tornou um bairro de Montevidéu. No ano seguinte à sua fundação, incorporou o futebol às suas práticas esportivas, relegando o rugby e o cricket, esportes mais populares até então entre os britânicos que trabalhavam na ferrovia, acabou ficando ali em segundo plano. A primeira partida foi contra uma equipe de estudantes do ensino médio inglês e terminou com a vitória do CURC por 2-0, o início ali do futebol uruguaio. Aqui a gente tem um cartaz de futebol aí falando do jogo entre o Peñarol e o Albion ali na Grand Park Central, 29 de julho, mostrando aí. E aqui a locomotiva foguete com as cores características aí amarelo e preto, uma locomotiva fabricada em Manchester, na Inglaterra, mostrando aí as cores de origem do clube Peñarol. Em 1900, o CURC foi uma das 4 entidades fundadoras da Liga Uruguai de Futebol, fazendo sua estreia na competição contra o Albion Futebol Clube, aquele do cartaz que eu acabei de mostrar, com uma vitória por 2-1. Nessa temporada, o CURC ganhou pela primeira vez o Campeonato Uruguaio. A partir de 1913, o clube passa a chamar CURC Peñarol. A Liga Uruguai de Futebol registrou a mudança do nome conforme nota de 17 de março de 1914, continuando o Clube Atlético Peñarol a ocupar o lugar do CURC em termos institucionais e no esporte. Então, o primeiro título da Liga Uruguai, do Campeonato Uruguai de Futebol, conquistado pelo Peñarol, ainda tem o nome de CURC. Só que todas as conquistas do CURC foram incorporadas com a mudança do nome para Peñarol. Em seguida, o clube não conseguiu realizar grandes atuações. Quando chegou em 1932, a Liga Uruguai de Futebol estabeleceu oficialmente o profissionalismo, sendo a estreia do Peñarol contra o River Plate do Uruguai, obtendo nesse mesmo ano seu primeiro campeonato, agora já considerado campeonato profissional de futebol do Uruguai. Ao todo, o Peñarol tem 51 campeonatos uruguaios no total, além de 5 Libertadores, e mais 5 vices da Libertadores, além de 3 Copas Intercontinental, sendo um dos clubes de maior conquista a nível sul-americano no futebol. Aqui a gente tem 2 fotos mostrando o time no início do século XX, mostrando aí como é que o pessoal era garboso na época, Ai, que delícia! E aqui a gente tem o Palácio Peñarol, sede do Peñarol, mostrando as cores amarelo e preto características do clube. A bandeira do clube foi desenhada pelo arquiteto Constante Facelo, inspirada na bandeira uruguaia, possuindo 9 listras, sendo 4 amarelas e 5 pretas, e um cantão com 11 estrelas amarelas sobre o fundo preto. As cores foram retiradas da locomotiva Rocket, que é a locomotiva foguete, e são representativas do Grêmio Ferroviário em geral, característica ali dos grêmios ferroviários, dos trabalhadores que atuam nas ferrovias. O escudo também foi desenhado pelo Constante Facelo e conta com 4 franjas amarelas horizontais sobre um fundo preto na parte inferior, com 11 estrelas amarelas sobre o fundo preto na parte superior, representando os 11 jogadores em campo. Então as estrelas do escudo do Peñarol não representam títulos como a maioria dos escudos de outros clubes. As 11 estrelas representam os 11 jogadores do Peñarol toda vez que eles entram em campo, cada estrela ali representando um jogador. A primeira camisa usada pelo CURC em 1891 consistia em uma divisão em 4 seções quadradas que alternavam laranja e preto, que eram as cores do clube CURC na época. Depois de usar essa camisa composta por 2 metades verticais, começou a ser usado na direita listas laranja e preta, ainda atrelado ao CURC, calção preto e meias de mesma cor. A camisa atual que nós conhecemos do Peñarol, a clássica listrada de amarela e preta, data de 1910
e desde então tem sido usada quase continuamente pelo clube, com pouquíssimas variações ao longo da sua história. A evolução do símbolo do Peñarol, né, desde o início aqui quando começou até o símbolo atual aí do Peñarol. Aqui a gente tem a bandeira do Clube Peñarol e a camisa do Clube Peñarol aí com a patrocínio da Antel, que é uma empresa de telefonia uruguaia. O estádio do Peñarol é o estádio campeão del siglo, é de propriedade do clube e está localizado no bairro Bañados de Carrasco, no departamento de Montevideo. Possui capacidade para 40.700 torcedores, sendo 36 mil nas arquibancadas e 4 mil nos camarotes, distribuída em 4 arquibancadas diferentes. A obra contou com o apoio da empresa uruguaia Tenfield, que colaborou para que o Banco da República concedesse um empréstimo para a construção do estádio, em troca de negociação do estádio, o naming rights lá, e de um patrocinador dentro do mesmo. No início de dezembro de 2013, o clube obteve um empréstimo e autorização da prefeitura para iniciar a construção. O estádio foi inaugurado em 28 de março de 2016. O estádio inclui uma tela de transmissão, uma sala de conferências e um museu também do clube, além de instalações comerciais e estacionamento. A origem dessa frase, campeão do século, surgiu no final do século XX em eventos organizados pelo clube, quando foi nomeado pelo painel internacional ali da FIFA como o clube do século XX da América do Sul. Se você somar todos os títulos do Uruguai ao longo do século XX, ele acabou ganhando esse título aí. E é um título que o clube usa bastante e na hora da construção do seu estádio acabou dando esse nome do estádio, né? Campeão do século. Antes de ter seu próprio estádio, o Clube Peñarol jogava no Estádio Centenário de Montevideo, que pertence à prefeitura de Montevideo. Já o seu primeiro estádio é o José Pedro Damián, conhecido como Estádio Las Acacias, localizado em uma propriedade que foi comprada em 1903 e inaugurado o estádio oficial em 1916. O nome desse pequeno estádio é em homenagem ao falecido presidente da instituição. Esse estádio do Peñarol está localizado no bairro Marconi com capacidade para 12 mil torcedores. Entretanto, não é autorizado pelo município por razões de segurança para sediar partidas oficiais, nem mesmo pelo Campeonato Uruguaio. Além disso, o clube possui o Complexo Esportivo Washington Cataldi, conhecido como Los Alamos, que é utilizado para treinamento e concentração da equipe principal, existindo como parte do patrimônio do clube desde 1947, possuindo outro centro de treinamento e um colégio. A sede do clube está localizada no Palácio Condator Gastão Guelph, que também possui um ginásio onde são realizados diversos eventos esportivos e culturais, sendo aí de propriedade do clube desde 1955. Aqui a gente tem uma foto aérea do campeão del siglo, campeão do século, estádio do Peñarol, né? Aqui uma outra foto, aqui uma foto em dia de jogo, com a sua característica torcida ali em amarelo e preto. Como veio o Peñarol para a Libertadores de 2022? Cabeça de chave e atual campeão uruguaio, o time teve um início irregular na sua liga local, com 2 vitórias e 7 partidas e apenas a 10ª posição. Isso antes da estreia na Libertadores. Os carboneiros, como são conhecidos, perderam o atacante Canóbio, vendido para o Atlético, mas contém um outro centroavante com passagem inclusive pela seleção, o jovem Agustín Álvarez Martínez, de apenas 20 anos. Outros destaques do time são o meia Cepelini, o veterano volante Gargano e o goleiro Dawson. O técnico é o Maurício Larriera, no comando da equipe desde 2021, do início do ano passado. Agora vamos falar sobre a cidade de Montevideo. É a cidade capital do Uruguai e do departamento de Montevideo. Possui 1,5 milhão de habitantes, localizando-se no sul do país, à margem do Rio de la Plata. Abriga a sede do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário do país. Sua história começa entre 1680 e 1683, quando Portugal fundou a colônia de Sacramento, em região em frente à cidade de Buenos Aires. Aquela parte ali onde é o Uruguai ali, era a província de Cisplatina e tal, foi quando os portugueses efetivamente ocuparam aquela região que não eram ocupados pelos espanhóis. A partir de 1723, os espanhóis começaram a fortificar a região da Baía do Montevideo devido à presença dos portugueses, né? Começou a ter uma animosidade ali na disputa territorial entre portugueses e espanhóis durante o processo de colonização da América do Sul. Em 22 de novembro de 1723, o mestre de campo português Manuel de Freitas Fonseca fundou o Forte de Montevideo. Em 22 de janeiro de 1724, os espanhóis em Buenos Aires deslocaram os portugueses daquela região ali. Aqui a gente tem um mapa do Uruguai com a divisão em províncias, os departamentos que eles falam, né? Província falando na Argentina, no Uruguai fala departamento, no Brasil falamos de estados. A cidade de Montevideo fica bem ao sul de todo o Uruguai, na margem do Rio de la Plata, né? E aqui a gente tem um mapa pequenininho aqui da cidade de Montevideo. O centro da cidade é aqui, então a cidade cresce para lá, né? O estádio Centenário está aqui e o estádio do Peñarol está fora do mapa porque fica numa região mais afastada ali da região central da cidade. A chegada dos primeiros colonos, como Leonor de Melo Coutinho e sua família em 1725,
são considerados os primeiros assentamentos aonde hoje é a cidade de Montevidéu. Em dezembro de 1726 são tomadas justamente como momento culminante do processo de fundação, quando o Cabildo entra em funcionamento entre os anos ali de 1724 e 1730. Lembrando, mais uma vez, Cabildo é a sede do poder, a intendência municipal, né, que era criado pelos espanhóis no processo de colonização da América do Sul. Oficialmente só se tornava uma cidade, um município, uma intendência, né, no período de colonização espanhola, quando era construído o Cabildo. Então muitas cidades só têm o seu marco temporal quando tem a construção do Cabildo. Uma expedição espanhola vindo de Buenos Aires, organizada pelo governador espanhol naquela cidade, obrigou os portugueses a deixar o local ali próximo à cidade de Montevidéu, na qual os espanhóis então começaram a povoar a nova cidade, inicialmente com 6 famílias vindo de Buenos Aires para ocupação do território, para evitar novas investidas dos portugueses na região. Em 20 de dezembro de 1726 foi elaborado um cadastro de habitantes, né, no período ali da constituição do município, e foi delimitado um plano que foi designado por São Felipe e Santiago de Montevidéu e depois abreviado para Montevidéu. Então, o primeiro nome da cidade é São Felipe e Santiago de Montevidéu. Depois, a cidade atualmente só é conhecida como Montevidéu, que é o seu nome oficial. O primeiro governador de Montevidéu foi nomeado em 1750, a cidade se tornou o principal porto do vice-reino do Rio de la Plata. Isso rendeu confrontos com a capital Buenos Aires em várias ocasiões. Ou seja, o vice-reino do Rio de la Plata, a capital desse vice-reino durante a colonização espanhola, era Buenos Aires. Só que as condições de Montevidéu para porto e comercialização eram melhores. E aí Buenos Aires começa a perder uma certa importância, mesmo sendo a capital do vice-reino do Rio de la Plata, e aí isso começa a gerar uma série de confrontos entre a cidade de Montevidéu e a cidade de Buenos Aires. Na Revolução de Maio de 1810 e durante o levante revolucionário das províncias do Rio de la Plata, quando começa a dar origem ao que hoje nós conhecemos como a Argentina, o poder espanhol transferiu a capital do vice-reinado, né, de Buenos Aires para Montevidéu devido às questões dos conflitos com o surgimento da Argentina. Naquele ano e no seguinte, os revolucionários orientais de José Rivas Artigas juntaram-se a Buenos Aires contra a dominação da coroa espanhola. O governador espanhol do vice-reino foi expulso em 1814, mas Portugal, com isso, acabou invadindo a província da Cisplatina, né, em 1816, anexando a colônia portuguesa na América, que é o Brasil. Juan Antônio de Lavalleja e seus companheiros, os 33 orientais, restauraram a independência do país em 1825 e em 1828 foi estabelecido a capital do país e o surgimento da República Oriental do Uruguai. Aqui a gente tem uma primeira planta da cidade, né, que a gente chama da Cidade Velha, de onde começa a Montevidéu em direção aqui para lá. Uma estátua aqui, se eu não me engano, do Lavalleja ali, um dos principais articuladores para a independência do Uruguai. E aqui uma foto aérea da cidade de Uruguai, provavelmente final do século XIX, início do século XX. No início do século XX, muitos europeus, especialmente da Espanha e da Itália, imigraram para a cidade. Como capital, a cidade é sede do poder político e econômico do país, com as maiores empresas do país tendo sua sede na cidade. O Porto Montevidéu, na parte norte da Cidade Velha, é um dos principais portos da América do Sul e desempenha um papel muito importante na economia da cidade. Tradicionalmente, o setor bancário tem sido um dos setores de exportação de serviços mais fortes do país, o país que na América do Sul é apelidado de Suíça das Américas. Aqui a gente tem uma foto aqui da praça principal da cidade, aí não sei também em que época que foi. Uma tomada aérea de toda a cidade de Montevidéu com o Rio de la Plata aqui ao fundo. Uma outra tomada aérea aqui da cidade de Montevidéu. Agora falaremos dos 2 clubes paraguaios da chave, começando aí com Olímpia. O Clube Olímpia é uma entidade esportiva sediada na cidade de Assunção, no Paraguai. O futebol chegou ao Paraguai através de William Patz, diplomata holandês e empresário que trouxe o esporte e as regras para o país com seu conhecimento que ele teve do esporte na Inglaterra. Em 25 de julho de 1902, um grupo de jovens amigos, fãs deste esporte, resolveu se reunir na casa da família Road para a fundação de uma nova entidade esportiva. Com a presença do William Patz, que foi um dos promotores desse evento, ele sugeriu que batizasse o clube como Futebol Clube Olímpia, em homenagem ao local onde os atenienses disputavam suas competições esportivas, que hoje são conhecidas como Olimpíadas. As cores eram inicialmente pretas, depois o branco foi adicionado com base na xícara de chá de William Patz. Essas histórias que só o futebol sul-americano nos dá. Ah, agora eu entendi!
Em 25 de novembro de 1903, os diretores das entidades do Olímpia do Guarani organizam e realizam o que é considerado no Paraguai o primeiro jogo de futebol no país, mas somente em 1906 protagonizaram a primeira partida oficial, né, que consta enquanto documento da história do país com a primeira partida de futebol do Paraguai. Em 18 de junho de 1906 foi fundada a Associação da Liga Paraguaia de Futebol, com a participação de dirigentes do Olímpia, incluindo ali William Petz e Rony Quinto Godoy, além de outros clubes que foram criados ali no início do século XX. O primeiro campeonato oficial paraguaio foi disputado em 1906 e o primeiro título do Olímpia veio 6 anos depois, em 1912. O clube possui atualmente 45 títulos do Campeonato Paraguaio e uma Copa do Paraguai, além de 43 participação na Libertadores, possuindo 3 títulos da Libertadores e 4 vice-campeonatos da Libertadores da América, além da Copa Intercontinental de 1979. O clube usa seu escudo tradicional desde a sua fundação até os dias atuais, que foi parcialmente modificado em 2012, levando as 8 estrelas das conquistas internacionais do Clube Olímpia. Para a temporada de 2015, o escudo voltou à sua origem com uma estrela representando a Copa Intercontinental. O primeiro uniforme era totalmente preto, com a inscrição no peito em letras maiúsculas e brancas, enquanto a origem do desenho tradicional da camisa é composta por uma faixa preta horizontal sobre fundo branco, baseada na xícara holandesa que o próprio William Petz usava para se alimentar, que lembrava sua mãe e sua terra natal. Essas histórias... Empolgante! Então aqui a gente tem uma camisa retrô que o Olímpia fez em relação a 1912, que tem essas características aí. As camisas foram encomendadas por Petz para sua preparação durante uma viagem ao seu país natal, lá na Holanda, e posteriormente, depois ele doou essas camisas para o clube. A primeira vez que a equipe vestiu esse tipo de roupa foi em 1909. O uniforme titular era uma camisa branca com uma lista horizontal preta, calção branco e meias brancas, e o uniforme alternativo era a camisa preta com uma faixa horizontal branca, ao contrário, e atravessa diagonalmente a calça preta e as meias pretas, né? Então aqui a gente tem a camisa para o ano de 2022 aí do Olímpia, né? Aqui, né, dizem que é a xícara de chá do William Petz ali, que deu origem às cores do clube. E aqui uma foto de uma das primeiras partidas do clube ali no início do século XX. O Olímpia possui o estádio Manuel Ferreira, conhecido como El Bosque ou Parauno. É um estádio do clube que tem esse nome em homenagem ao ex-presidente da instituição, que levou o Olímpia à sua primeira final da Libertadores. O estádio tem capacidade para cerca de 25 mil torcedores e está localizado no bairro Mariscal Lopes de Assunção, inaugurado esse estádio em 1965. O clube utilizou o campo de Quinta Cabadeiro por muitos anos e a partir de 1914, nesse campo, né, equipou-o com arquibancadas de madeira e com arcos, os arcos olímpicos, né, apresentados em tela de arame, que foi doado por William Petz. Depois adquiriu o terreno que hoje se encontra a sede, cercada ali de grandes árvores, né? Aí por isso que é chamado de El Bosque Parauno, porque é o bosque onde é o ponto final da linha 1 do ônibus coletivo lá de Assunção, ou Canja del Bosque. O pessoal dá esses nomes aí que a gente não sabe porquê, né? Ah não, sério? Então aqui está uma foto do campo, né, do estádio de futebol do Clube Olímpia, branco e preto, com a insígnia do Olímpia lá em cima, um estádio aí bem bonito. Mais tarde, com o desenvolvimento do estádio, o clube conseguiu instalar sua frente principal para a Avenida Mariscal Lopes, onde está localizado o estádio até hoje. Nos arredores de Assunção, cidade de Fernando de la Mora, é onde está localizado o centro de treinamento da equipe, com os campos de treinamento e outras instalações ali para o desenvolvimento da prática do futebol. Há uma proposta de construção de um novo estádio para o Clube Olímpia, com capacidade para 40 mil torcedores, baseado perto da rodovia Costaneira Norte, na margem direita do Rio Paraguai, incluindo um complexo esportivo, né? A gente ainda não sabe se esse projeto do Clube Olímpia vai para frente. Aqui a gente tem a sede do clube, aqui também a sede do clube de branco ali, bem bonitinho, e imagem aí do Museu do Olímpia. Como veio o Olímpia para a Libertadores de 2022? Embalado após eliminar o Fluminense na fase preliminar, está em 4º lugar no Campeonato Paraguaio com 14 pontos em 8 partidas, após péssima campanha na temporada passada. Isso agora, antes da estreia na Libertadores. Manteve a base da equipe que chegou às quartas da Libertadores de 2021, com destaque para o volante Ortiz e os atacantes Gonçalves e Recalde, comandados pelo técnico Julio Cáceres. Antes de falar de Assunção, vamos falar do outro clube de Assunção, que é o Cerro Porteño. O Clube Cerro Porteño é uma entidade esportiva sediada no bairro Obrero, na cidade de Assunção, capital do Paraguai.
Foi fundado em 1º de outubro de 1912 e possui 34 títulos do Campeonato Paraguaio, além de 42 participações em Libertadores, chegando no máximo à semifinal, nunca conquistou um título. O clube deve seu nome a um morro chamado Cerro Porteño, né? Morro significa cerro. É mesmo, é? Localizado na cidade de Paraguari, que foi um local que ocorreu uma batalha que foi conhecida como Cerro Porteño, quando o general Belgrano e as milícias do Paraguai se negavam a reconhecer a autoridade de Buenos Aires. E este morro foi batizado como Porteño devido ao fato de que o próprio Manuel Belgrano e a maioria de seus soldados eram portenhos de Buenos Aires. Assim, em homenagem à primeira vitória do exército paraguaio, os fundadores tomaram esse nome e instruíram ao clube. Então, em homenagem a essa batalha, adotou-se o nome do clube como Cerro Porteño. O clube foi fundado na casa da senhora Susana Nunes, localizada em Capite, São Juan, que concordaram em constituir uma associação com o nome Cerro Porteño Futebol Clube, cuja finalidade seria a prática do futebol. Nesses arredores existia um terreno baldio onde foi montado um campo de futebol e ali um grupo de 31 jovens praticava o esporte, fundando o clube. Em 1913 foi organizado o torneio de entrada para a primeira divisão da entidade, a Liga Paraguaia de Futebol e Associação, e com a conquista o clube passou a fazer parte da Associação Paraguaia de Futebol e mais tarde conquistou o primeiro campeonato oficial em 1915. Aqui tem uma foto, né, com um dos primeiros times aí no início do século XX do Cerro Porteño. As cores com que se identifica o clube são o vermelho e o azul. A época em que o clube foi fundado foram tempos difíceis no país, com revoluções e estabilidade política constante. Colorados e liberais disputavam ferozmente o poder e as famílias do país choravam em uma luta fratricida. Colorados de um lado, que se tornou um dos principais partidos paraguaios, e os liberais do outro, ali na Constituição da República do Paraguai. Na casa da família Nunes, onde o clube foi fundado, ela era liberal e o marido colorado. E assim, as cores do clube, vermelho e azul, simbolizam a união entre os colorados e liberais, onde a matriarca bordou a bandeira com as cores fortemente entrelaçadas para simbolizar a união entre esses dois grupos que são rivais. Aqui a gente tem evolução do símbolo do clube, né, até chegar no atual, que começou sempre com o vermelho e o azul, com símbolo de diferentes maneiras, ao longo da sua história. Então, ao longo da sua história, o clube teve 4 escudos com poucas mudanças. O primeiro consistia em apenas as iniciais CCP, Clube Cerro Porteño, em branco que respeitava um contorno circular, e esse escudo foi usado até o final da década de 80. O escudo usado atualmente é cercado por listras verticais vermelhas e azuis irregulares, 5 listras azuis e 4 vermelhas. As azuis tendiam a ser mais grossas e as iniciais dentro do escudo eram em vermelho. Nos anos 2000, o clube voltaria a fazer alterações no seu escudo com listras irregulares com o mesmo número de listras vermelhas e azuis, e agora seria circundado por uma borda com as cores vermelha, branco e azul intercaladas ali, mostrando o símbolo do clube. Aqui a gente tem o Clube Cerro Porteño, a entrada da sua sede aqui no estádio, e aqui o uniforme do time para o ano de 2022, aí, um uniforme bem bonito aí, com os tons de vermelho e azul do Clube Cerro Porteño. O clube joga no estádio General Pablo Rojas, conhecido como La Nueva Olla, essa última desde a sua abertura em 2017. Seu nome oficial deve ser ao ex-presidente, que também foi o arquiteto do crescimento da instituição e do futebol paraguaio como um todo. É o maior e mais moderno estádio do país, com capacidade para 45 mil torcedores. Está localizado no bairro Obreiro, em Assunção. Foi inaugurado em 24 de maio de 1970. A primeira sede do clube foi nos arredores da área de Capilla de São Juan, onde o clube foi fundado ali em Assunção. Aqui a gente tem uma foto com a torcida aí em dia de jogo, né, fogos ali e etc. Em 27 de setembro de 1936 foi inaugurado o Estádio Adriano Irala, em homenagem a um dos presidentes que o clube teve. Foi o primeiro do país a ter sistema de iluminação e em 1951 foram inauguradas novas obras como arquibancadas de cimento. Atualmente utilizado pelas categorias de base, porque somente tem um campo atualmente, né? As áreas em torno foram derrubadas para dar lugar a um novo estádio. Com a aquisição do terreno ao lado, começou a construção de um novo estádio inaugurado em 1970. Em 18 de junho de 2015, depois de uma série de reformas e uma grande remodelação, foi realizada a inauguração agora com o nome de Nueva Olla, como o estádio é conhecido. Aqui a gente tem uma foto aérea do estádio lotado em dia de jogo, né? Com as arquibancadas, mostrando aí o estádio do Olímpia. E como vem o Olímpia para a Libertadores de 2022? Comandado pelo ex-lateral Arce, bem conhecido do Brasil, jogou no Palmeiras, da seleção uruguaia, etc., possui um elenco recheado de nomes conhecidos como o goleiro brasileiro Jean, jogou no São Paulo, no Atlético Goianiense, agora não lembro.
o volante Pires, ex-Flamengo, e centroavante Marcelo Moreno, aquele que jogou no Cruzeiro da seleção boliviana. O atacante Morales da seleção local é o outro destaque e já marcou 8 gols na atual temporada. O Cerro conquistou o Clausura de 2021 e é o atual segundo colocado na Apertura de 2022, com 7 vitórias em 8 partidas. Aqui a gente tem uma outra foto aí, aérea, agora mostrando um estádio vazio aí, do estádio do Cerro Porteño, bem bonito. Agora falaremos de Assunção, capital do Paraguai, lar tanto do Cerro Porteño quanto do Olímpia. Assunção é a capital e cidade mais populosa da República do Paraguai, localizando-se na região leste. Possui cerca de 520 mil habitantes, com 2,8 milhões de habitantes na sua área metropolitana, concentrando 70% da economia do país. Está localizado no centro-norte do Cone Sul, sendo geograficamente próximo a outras grandes cidades da América do Sul. A cidade está entre as capitais mais baratas do mundo e, ultimamente, como uma das melhores cidades para realizar investimentos, tanto em construção quanto em serviços. Então aqui a gente tem um mapa do Paraguai mostrando os departamentos, os estados, né? E a cidade de Assunção está aqui, praticamente na divisa com a Argentina. Aqui a gente tem também uma foto mostrando a sede do governo federal do Paraguai, né, na cidade de Assunção, e uma outra foto aqui da região ali que eu não sei o que é. Abra o olho, porra! A cidade de Assunção foi fundada em 15 de agosto de 1537 como um forte, né, para proteger ali a região do Rio, por Juan de Salazar e Espinosa, mas a sua ata de fundação está marcada no dia 16 de setembro de 1541, como Nuestra Senhora Santa Maria de la Asunción, dia em que a Igreja Católica comemora a Assunção de Maria. E eu não sei o que é isso. Ai meu Deus, como é burro! A cidade foi construída pelo vice-governador Domingo Martínez de Arala e na região habitava povos pré-colombianos como os Guaranis Carrios. Seu apogeu aconteceu na segunda metade do século XVI para depois declinar devido ao seu isolamento geográfico e ao esquecimento que encaiu a província paraguaia para a metrópole, ou seja, não tinha riquezas da qual a coroa espanhola tinha interesse em explorar na região. Então aquela região ficou ali esquecida do ponto de vista geográfico e econômico durante muito tempo. Durante o vice-reinado em 1731, houve em Assunção o foco principal de uma rebelião sob o comando de José de Antequera e Castro, uma das primeiras reações contra o domínio da monarquia espanhola na região da América do Sul aqui. Em Assunção, os heróis da independência, aqueles que lutaram pela independência a partir de 1811, lançaram o movimento revolucionário paraguaio, liderado militarmente pelo capitão Pedro Juan Caballero. O mais interessante é que essa foi a única declaração pacífica de independência de toda a América no século XIX, que era dominada pela coroa espanhola. Os espanhóis não puderam atacar a região que declarou a independência ali do Paraguai, a partir de Assunção, porque existia ali um conflito entre o exército monarquista e as províncias unidas do Rio da Prata, né? E nesse enfrentamento impedia que os espanhóis avançassem em direção ao Paraguai. Já na era independente, a maior parte do centro foi demolida para reconstruir o plano urbano em forma de grade. Após a Guerra da Tríplice Aliança, né, a cidade foi ocupada e saqueada entre 1869 e 1876, né, que a gente conhece aqui como a Guerra do Paraguai, que o Paraguai perdeu a guerra para Brasil, Uruguai e Argentina. No final do século XIX e início do século XX, um fluxo considerável de imigrantes começou a chegar da Europa e do Império Otomano, que deram à cidade uma importante mudança na sua paisagem urbana, com a construção de edifícios e um notável crescimento econômico. Entre os anos de 1932 e 1935, o Paraguai se envolveu, né, com a Bolívia numa guerra que foi conhecida como Guerra do Chaco, né, por causa de disputas territoriais, e nessa época Assunção tornou-se o local de socorro e auxílio aos feridos durante o conflito. Devido ao crescimento desenfreado e à falta de planejamento e infraestrutura urbana da capital, tanto da capital quanto das cidades aos seus arredores, a cidade possui problemas semelhantes aos das grandes metrópoles do mundo, né? Questão de desigualdade social, periferia mal cuidadas e etc. A economia da cidade gira em torno de serviços públicos, por ser a capital do país, e do comércio e de serviços, além de ser sede das filiais de multinacionais e das maiores empresas paraguaias. O mercado imobiliário de construção civil vem se desenvolvendo e a indústria atualmente responde por 16% da economia da cidade. Aqui a gente tem o palácio sede do poder legislativo do Paraguai na cidade de Assunção, e aqui a gente tem uma foto aérea aí mostrando um pouco da cidade de Assunção. Agora a gente vai falar do Clube Atlético Colón, que é da Argentina, da capital da província de Santa Fé, da cidade de Santa Fé. É o primeiro time de futebol profissional da cidade e também o primeiro a participar da elite do futebol argentino.
Sua sede, estádio e instalações esportivas estão localizados dentro da cidade de Santa Fé. Ingressou na Associação de Futebol Argentina em 1948 e conquistou seu primeiro campeonato em 1965, obtendo a promoção para a primeira divisão e depois foi rebaixado 2 vezes à segunda divisão. As maiores conquistas esportivas do Colón foi a Copa da Liga Profissional de 2021 e o vice-campeonato da Copa Conmebol, da Copa Sul-Americana de 2019. Vai para sua terceira participação na Libertadores, tendo alcançado as quartas de final como melhor resultado, né? Um time novo, né? Disputando ali a Libertadores com apenas 3 participações, mas já teve um resultado bem importante aí. O clube foi fundado por um grupo de amigos, crianças e adolescentes entre 8 a 14 anos de idade, filhos de famílias das cidades que reuniam para jogar futebol. Como crianças e adolescentes, nenhum deles conhecia o conceito de instituição, né, em termos de questões jurídicas, etc. Por isso, a história do Colón não começa como um ato de fundação, e sim a partir dessa história dessas crianças e adolescentes que jogavam futebol. Foi Ricardo Funes que inicialmente foi responsável pela compra das camisas e das chuteiras de futebol para esses meninos. E também em 1905, a pedido dos amigos, conseguiu na Assembleia Legislativa, né, um subsídio que serviu para a formação da entidade esportiva, cumprindo os requisitos legais com a edição do primeiro Estatuto Jurídico Colón. Assim, com a formalização jurídica, tiveram que escolher o dia e o mês da fundação, né? E aí, a data escolhida foi 5 de maio, em homenagem à senhora Manuela Funes Cullen, mãe de um dos fundadores que ajudou na criação do clube. A primeira localização do seu estádio foi no terreno baldio, no início ali do clube. O primeiro presidente do clube foi eleito em 5 de junho, um mês após a fundação, e escolhido foi o governador da província na época. Os caras foram ousados, hein? Time de criança e adolescente, conseguiu uma grana na Assembleia Legislativa e pediram para que o governador da província fosse o primeiro presidente do clube. Isso é que é clube. Que demais! Além disso, o governador da província morava perto do antigo estádio El Campito, que era o estádio do Colón. O clube não era afiliado a nenhuma organização, por isso as reuniões eram sempre amistosas. Daí a ideia de aderir à Liga Regional de Futebol de Santa Fé em 1911. Devido à idade de jogadores, o clube só pôde participar da segunda divisão da Liga e eles solicitaram inscrição para jogar esse campeonato. Devido ao sucesso do clube, a Liga de Futebol Santa Fezina decidiu que o Colón participar de seus torneios da primeira divisão e não mais da segunda divisão. O clube teve diferentes escudos ao longo da sua história, mas em 1998 o escudo foi redesenhado e passou a ter o formato oval atual que conhecemos, sendo utilizado nos uniformes até 2008, quando se optou utilizar apenas o escudo clássico. Depois de obter o primeiro campeonato no ano de 2021, uma estrela foi adicionada ao topo. A versão oficial diz que as cores vermelho e preto foram escolhidas por causa de uma barca que estava em reforma nas proximidades onde os jovens jogavam, e essa barca tinha as cores vermelho e preto. E assim acabaram jogando futebol olhando essa barca e adotaram então essas cores. Então aqui a gente tem um desenho do clube, né? O escudo é de 1934, a evolução do escudo, né? Depois ele adotou aqui diferente, e aí em 2021 eles retornaram para o escudo antigo com a adoção da estrela ali, né? Simbolizando o primeiro campeonato argentino da primeira divisão conquistado pelo Colón. Os sabaleiros, como são conhecidos, né? Enviaram sua camisa para uma fábrica têxtil em Rosário. A ideia original era colocar o vermelho à esquerda e o preto à direita, mas o fabricante errou o desenho e fez igual ao clube New The Boys, que é de Rosário. Os sabaleiros, como o clube é conhecido, enviaram sua camisa para uma fábrica têxtil na cidade de Rosário. E a ideia original era colocar o vermelho à esquerda e o preto à direita, mas o fabricante errou o desenho e fez iguais a do clube New The Boys da cidade de Rosário também, né? Que tem o vermelho e o preto também como cores oficiais do clube. Já o nome do clube é curioso, segundo o qual, enquanto se deliberava o nome do novo clube, foi perguntado para Aníbal Rebete onde estava Juan, seu primo, um dos fundadores ali do clube ali que jogava, os amigos, que disse que estava estudando história sobre a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Dizendo isso, o próprio Aníbal exclamou: "Aí está, vamos chamar o clube de Colón Futebol Clube." Essas histórias da América do Sul, sei não. Ah, morre, diabo! Então aqui tá a camisa do clube, né? Metade vermelho, metade preto aí. Parece uma camisa bem bonita, com alguns escritos em dourados aí, com nome, patrocinador e etc. Desde a sua criação, a equipe utilizou como campo principal um terreno até que em março de 1938 perdeu esse terreno devido a uma dívida e foi expulso. Assim começou a jogar no estádio de Gimnasia e Esgrima de la Ciudadela e no estádio de 15 de abril de União, né? Outros 2 estádios ali que utilizava emprestado. Foi adquirido um terreno no bairro Centenário em 1939 e em novembro de 1941 foram abertas as propostas para a construção do estádio. O estádio foi inaugurado em 9 de julho de 1946 com uma partida entre a equipe local e o Boca Juniors. Em 1952, depois da morte de Eva Perón, o estádio foi nomeado Eva Duarte de Perón, em homenagem à primeira-dama.
né, que apoiou a filiação do clube à Associação de Futebol da Argentina e deu o pontapé inicial simbólico na partida de abertura do estádio. Aqui a gente tem o estádio num dia de jogo, aqui o jornal local mostrando aí a chegada do presidente Perón junto com a primeira-dama Eva Perón, mostrando aí a importância dela no apoio na constituição do Colón e no ingresso do Colón no futebol profissional argentino. Após o golpe de Estado, né, o golpe militar, os nomes do presidente e sua esposa foram proibidos, então o estádio teve que ser renomeado e aí adotou o nome de Brigadeiro General Stanislau Lopes, um ex-caudilho da província de Santa Fé, adequado para o momento da ditadura militar então, né? O estádio também é conhecido como Cemitério dos Elefantes, né? Tem essas alcunhas aí em vários estádios da América do Sul, porque em suas primeiras décadas, os 5 grandes equipes do país sempre foram derrotados nesse estádio pelo Colón. O estádio foi construído com arquibancadas de madeira e passou por reformas para substituí-las por arquibancadas de cimento. Em 2001 foi reinaugurado e 2 anos depois o estádio sofreria alagamentos significativos, né, com inundações que afetavam a cidade, além de tumultos em 2013 que levaram à queda de cerca de arame em áreas do estádio ali, necessitando o estádio passar por algumas reformas. Aqui a gente tem foto, né, 2 fotos aéreas mostrando o estádio do Colón, né, um estádio bem bonito aí, retangular, numa área da cidade aí. Atualmente tem capacidade para acomodar 46 mil torcedores, dos quais 28 mil arquibancadas e 16 mil em setores populares. É totalmente cercado por arquibancadas em concreto, incluindo uma bandeja superior nos lados norte, leste e sul. Foi reformado para a Copa América de 2011, né, quando foi sediada a Copa América pela Argentina. O clube tem um campo de treinamento também chamado Ciudad de Futebol, localizado numa outra área da cidade. Como vem o Colón para a Libertadores da América de 2021? Apesar de ter terminado em 7º no Campeonato Argentino em 2021, garantiu vaga a conquistar a Copa da Liga, ainda no primeiro semestre, que foi o primeiro título nacional de sua história. Os destaques são o veterano atacante Pulgar Rodrigues, de 37 anos, e o zagueiro Garcês, de 22 anos, que é considerada a grande revelação do clube. O centroavante Águila, ex-Boca e Cruzeiro, é o nome mais conhecido ali deste time. O comando da equipe é de Julio César Falcione. Na atual temporada, a equipe ocupa a 5ª posição no Grupo B da Copa da Liga antes da sua estreia na Libertadores. Agora a gente falar sobre a cidade de Santa Fé. Santa Fé é a capital da província homônima, né? Ou seja, Santa Fé é a cidade capital da província de Santa Fé e a 8ª cidade mais populosa da Argentina, localizando-se no centro-leste do país, às margens da Lagoa Setúbal e próximo à junção dos rios Salado e Paraná. Possui cerca de 450 mil habitantes atualmente e seu nome está ligado ao fato do fundador Juan de Garay, né, em memória à Santa Fé espanhola, né, ligada ali aos reis católicos que a Espanha teve. Ou então, uma outra história diz que o nome da cidade é uma homenagem a um santo francês chamado Foy, ou Foyer, ou Fé, ou... Tem demência? Em 14 de abril de 1573, o fidalgo Juan de Garay saiu de Assunção com a intenção de estabelecer um ponto médio, fundar uma nova cidade, né, no meio do caminho entre Assunção e o mar. Desembarcou na margem sudeste do rio e decidiu estabelecer um assentamento com o nome de Santa Fé. Mais tarde, esse assentamento mudou de lugar. Essa cidade, hoje conhecida como as Ruínas de Santa Fé de la Vieja, que é a primeira fundação da cidade, está localizada a 80 quilômetros da nova cidade, né, ao norte atual ali de Caiastá, representando o centro do governo de Santa Fé. Aqui a gente tem um mapa da Argentina mostrando aí e suas respectivas capitais, e aqui está de roxo a província de Santa Fé, e a cidade de Santa Fé está localizada aqui à esquerda, com a cidade de Paraná à direita, que é capital da província de Entre Rios ali. A cidade foi construída em torno da Praça de Armas, com seu cabildo e sua igreja matriz, e no seu desenho de origem espanhola, com 11 quarteirões de norte a sul e 6 de leste a oeste. A cidade durou 80 anos neste local, mas devido à hostilidade dos povos pré-colombianos da região, além do avanço das cheias dos rios e as condições deploráveis do tráfico de carroças, já que era um ponto importante ali na estrada entre Assunção até o mar, a cidade acabou sendo transferida para um sítio de melhor qualidade para a construção da cidade. Assim, a transferência da cidade durou 10 anos, entre 1650 e 1660. Em 31 de dezembro de 1662, o Porto de Santa Fé recebeu o título de Porto Preciso, por decreto real do Filipe IV, rei da Espanha, o que favoreceu o comércio local e o crescimento populacional da cidade. Em 1780, o vice-rei rebaixou a cidade como intendência de Buenos Aires, que juntamente com a intensificação da guerra contra os povos pré-colombianos na região, produziram mais uma vez um declínio no setor econômico, social e político da cidade. A cidade acabou diminuindo de tamanho e perdendo a importância econômica que tinha anteriormente. Aqui a gente tem uma foto da principal catedral da cidade e aqui uma vista aérea da cidade de Santa Fé, né,
passando aqui pelo Rio e a região portuária da cidade. No início do século XIX não houve desenvolvimento do município. Com a Revolução de Maio de 1810, o início do processo de independência da Argentina da coroa espanhola, houve a criação do primeiro governo nacional e o município aceitou a criação desse primeiro governo nacional. Em 24 de março de 1815, o último vice-governador diante da cidade, com a ideia de não iniciar uma guerra civil, decidiu abandoná-la diante do avanço de um exército sob o controle de Manuel Artigas. Em 31 de março, o Conselho nomearia Francisco Candioti para o cargo de governador interino, começando assim como uma província autônoma em relação à fundação da República da Argentina ali. A partir de 1815, formam-se dois lados: os que apoiam a junta e, portanto, o governo de Buenos Aires para o estabelecimento de uma união nacional ali para a Constituição da Argentina, e aqueles que apoiavam o cabildo e mantendo a autonomia anterior que a província possuía. Em julho de 1816, quando se declarava a independência da Argentina, houve uma série de batalhas e lutas civis, aonde em 1820 as tropas de Santa Fé foram decisivas na derrota do exército centralista de Buenos Aires. A cidade foi o berço da Constituição, pois foi sede do Congresso Geral Constituinte de 1853, quando formou-se a primeira Constituição da República da Argentina. A economia da cidade gira em torno do porto e da indústria, que depois da crise dos anos de 1990 conseguiu uma expansão depois da reforma do porto a partir do ano de 2008. Com isso, sofreu um crescimento acelerado de investimento público e privado na cidade, em setores não tradicionais como turismo e indústrias, principalmente na área eletrônica, farmacêutica e automóvel, e também na promoção do consumo através de criação de vários shoppings e centros comerciais, levando a cidade hoje a ter uma importância econômica muito grande no interior da Argentina. Aqui a gente tem uma vista aérea da cidade de Santa Fé, aqui sede do Congresso Nacional, e essa foto aqui eu não sei. Bem feito, bem feito, bem feito! Encerramos o nosso vídeo, ficou um pouquinho grande aí, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário aí e até o nosso próximo vídeo.